Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar com todos que estão nos assistindo um versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 10 e o versículo 11. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Esse texto é Paulo falando à igreja de Corinto, e ele fala, sobre aquele texto conhecido de muitos, eu acredito, que fala, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e ele fala que não, nós somos de Deus, e o nosso fundamento é Jesus Cristo. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que estar fundamentado na palavra de Deus, a gente tem que estar fundamentado em Jesus Cristo. No livro de Apocalipse também fala que Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Deus forte, Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Que nós possamos construir a nossa vida com o alicerce que é Jesus Cristo. Que Ele possa ser o nosso fundamento, que Ele possa ser a pedra angular, que Ele possa reger tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Que nós possamos entregar tudo nas mãos de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, neste momento nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Nós declaramos que o Senhor é santo, poderoso, e adorado o Senhor é neste lugar, ó Pai. Adorado o Senhor seja também em cada casa que estará conosco adorando ao Senhor, ó Pai. Tu és poderoso, Tu és incrível, e nós Te adoramos, ó Pai. Nós Te adoramos, Jesus. Nós queremos construir a nossa vida em Ti, ó Pai, e que o Senhor possa realmente nos encher do Teu amor, que nós possamos ser cheios do Teu amor, esse amor que faz mudar o mundo, ó Pai. Nos dá esse amor que faz mudar o mundo, Jesus. Que nós possamos fazer a diferença onde nós estivermos, que nós não venhamos a ser apenas cristãos de falar, ó Deus, mas que nós possamos ter uma vida contigo, ó Pai, e fazer a diferença por onde passarmos, Jesus. E nós sabemos que se nossa vida estiver alicerçada no Senhor, se nossa vida estiver realmente construída com aquilo que o Senhor nos deu, nós seremos, ó Pai, essas pessoas que vão mudar o mundo, essas pessoas que vão fazer a diferença por onde passarem, Deus. Senhor, que nós possamos Te adorar, ó Deus. Aquieta o nosso coração, que nós possamos realmente estar centrados, ó Deus, em Te adorar, no nome de Jesus. Amém. Coração.
és santo, Pai. Tu és incomparável, Jesus. Tu és maravilhoso. Não há um Deus maior. para o seu louvor, Jesus. Nós te adoramos. Nós entregamos esse momento aqui, ó Pai, que o Senhor possa realmente inundar os nossos corações, ó Pai, e agora continuar falando conosco através da Tua palavra. E no nome de Jesus que nós oramos e nós entregamos esse momento de adoração a Ti, ó Pai. Entregamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai, e que o Senhor possa receber esse momento de adoração como um aroma suave. No nome de Jesus, Pai. Amém. Olá, boa noite, graça e paz a todos. Alegria, né, estarmos, né, na presença do Senhor e cultuando a Ele, né, adorando a Ele, tanto com o nosso louvor, com músicas, né, com o nosso coração, com a nossa vida.
e que você possa mesmo, né, nessa noite fazer isso com toda a intensidade aí onde você está. Eu quero já meditar na palavra do Senhor com você e está pedindo para você me acompanhar, se você quiser e puder. Se não tiver a Bíblia aí, você pode procurar. Nós vamos ler um versículo em Isaías 43:19 e depois no segundo livro dos Reis, no capítulo 13, do 14 ao 20. Então, Isaías 43:19. Isaías 43:19. A palavra do Senhor diz assim: Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Glória a Deus, né? Deus diz que faz coisas novas, tudo novo para nós. E agora, segundo o livro dos Reis, no capítulo 13, do versículo 14 ao 20, a palavra do Senhor diz assim: Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Pai, em nome de Jesus, pedimos nessa hora que a revelação da Tua palavra pelo Teu Espírito possa vir, ó Pai, de encontro aos nossos corações. Fala conosco, Pai, aquilo que é da Sua vontade. Ó Deus, nos ensina, nos direciona, Pai. Ó Deus, venha nos desafiar, Pai. Ó Pai, que nessa hora, mente e coração sejam mesmo cativos à Sua vontade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A nossa mensagem, a mensagem da palavra nessa noite, o tema é: vá até o fim, lance todas as flechas, né? Vá até o fim e lance todas as flechas. Se nós pararmos para analisar esse texto aqui do segundo livro dos Reis, no capítulo 13, tem coisas aqui que não faz muito sentido para nós, vamos dizer assim, né? No nosso dia hoje. Mas o que isso tem a ver comigo? Você pode estar perguntando. Nós vamos nos perguntar a respeito disso. Mas aqui é um momento, é um texto, é um acontecimento profético. E não deixa de ser hoje na nossa vida. Então é palavra profética para mim e para você nessa noite. E dentro desse tema, vá até o fim. Não vai parar, não pare. Vá até o fim e lance todas as flechas, né? A palavra de Deus, ela tem, né, o poder, ela fala, né, que de libertar, conhecereis a verdade, ela vos libertará, de trazer direção, de aumentar a nossa fé e de fazer na nossa vida o processo da santificação. Também, tudo isso por Deus, pelo seu Espírito, através da sua palavra, né? E nesse texto aqui, seria, se a gente
chegar ali naquele momento onde o rei Jeoás está com Eliseu num ato profético, vamos dizer assim, pela palavra do profeta, o grande profeta, o homem de Deus, ali Eliseu, sendo usado por Deus para trazer algo que não existe a existência diante da fé, podemos dizer assim, ou da crença do rei, de obedecer, de fazer como o profeta falou. Então a gente pode dizer que naquele momento ali seria assim, uma janela, que se abre para o futuro que Deus tem para a nação ali de Israel, um futuro próximo, das coisas que Deus queria determinar, coisas maiores ainda, então, na vida do povo, na vida da nação, através da liderança, uma janela que se abre para coisas que Deus quer fazer, mas que Deus quer determinar, mas depende também da atitude da própria pessoa, E a gente vai aprender a respeito disso. Bom, o texto, então, naquela época, quem é o rei de Israel é Jeoás. E se você ler lá a história, quando vai falar de Jeoás aqui, já nesse capítulo, você vai ver. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não foi correto, não foi um bom rei. E ele é o rei de Israel. Os reinos são divididos. O rei de Judá, naquele momento, é Amazias. E Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Só que Israel tem Eliseu. Eliseu está em Israel. E Eliseu está ali sempre trazendo a palavra de Deus, a direção de Deus para a nação, para o povo, e sendo usado por Deus. A gente conhece aí os milagres de Eliseu. Eliseu, sucessor de Elias. Elias fez 7 grandes milagres, Eliseu fez o dobro, 14, é a tal da porção dobrada, podemos dizer assim, que ele foi um servo fiel, Deus o escolheu, ele deu sequência ao ministério profético, ele não era da casa dos profetas, mas foi um homem que obedeceu, então por isso foi escolhido, e então agora é usado por Deus de diversas formas, para trazer a palavra, para trazer o povo ao arrependimento, para trazer direção, e a palavra do Senhor ser proclamada. Mas ele está no fim da vida. A palavra, quando nós lemos ali, diz que falta pouco para ele morrer. E ele pega uma doença, não fala qual, ele está avançado já em dias e na idade, não sabemos que doença é essa, a Bíblia não fala, mas é dessa doença, por causa dessa doença, que ele vai morrer. Então esse é o cenário. E Israel está naquele momento também em briga, em guerra com Judá. Se você ler ali, você vai ver a respeito disso. Então, Israel e Judá brigando, Jeoás e Amazias, E esse é o contexto, e não só a respeito entre essa briga entre o reino de Israel dividido, mas também os outros inimigos que sempre estão por ali guerreando contra o povo de Israel. E aqui são os sírios que sempre estavam, em outros momentos outros povos, e a palavra vem profética a respeito do povo da Síria também. E ali Eliseu, nesse encontro, o que acontece? Jeoás, ele fica sabendo que Eliseu está doente, está bem doente, e estão falando que ele vai morrer. Jeoás vai até a casa de Eliseu, até onde Eliseu está, e ele vai visitar o profeta. Todo mundo tem um grande respeito por Eliseu, até o rei Jeoás, que faz o que é mal perante os olhos do Senhor, mas ele sabe que Eliseu é o homem de Deus, e ele vai lá, e ele chega, e vê ele naquela situação, meu pai, e está ali com ele, e quer honrá-lo talvez de alguma forma,
E ainda naquele momento, Deus usa Eliseu para fazer algo profético, né? E pede para ele, e vai dar algumas instruções. Fala assim, ó, pega um arco aí, Jeoás. Pegou o arco lá de flecha. Tá bom. Agora, pega a flecha aí, da aljava, né? Uma aljava que você coloca atrás, eles colocavam atrás, ela cabia em torno de 6 a 8 flechas, depende do tamanho da aljava. Até 9, às vezes. Então, pega uma flecha aí. E agora, Eliseu ainda põe a mão na mão dele. E eles estão próximos da janela. Não sei se Eliseu estava sentado, deitado, como que ele estava. Mas ele segurou aí, ele fala assim, agora você abre a janela e você solta essa flecha. Lança a flecha para o alto, lança ela. E assim, ele vai ministrando essa questão, e Jeoás não entende nada. Jeoás não sabe o que está acontecendo, mas até ali ele vai fazendo, ele vai obedecendo. É o texto que nós lemos, né, que diz que Jeoás pegou o arco e as flechas, Eliseu deu a ordem, ele empunhou o arco, o rei assim fez, né, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, pediu para abrir a janela e pediu para atirar, o rei atirou, e ele gritou, flecha da vitória do Senhor. Eliseu falou isso, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles. Mas não parou por aqui. Essa foi a primeira. Então, Eliseu vai continuar falando e fala, pega mais flecha aí, pega as flechas. E agora ele pega a flecha e ele diz assim ao rei de Israel, agora atira no chão, atira para o chão. Essa foi a palavra. E o rei, a direção de Eliseu foi apenas isso, não disse quantas vezes. O rei atirou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e parou. Ele tinha lançado uma flecha, mais 3, a aljava ainda tem umas 4, possivelmente. E ele não termina com as flechas e para. Ele parou por ali. E então Eliseu vem o repreender, vem indignado, diz a palavra, porque ele parou de atirar. Não era para parar, e ele parou. Então, ele fala, você vai vencer apenas 3 vezes. E isso não era necessário, né? Precisava de mais. Então essa foi a palavra ali na vida do rei Jeoás, né? E não é algo insignificante do texto dizer assim, que o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra o rei, contra Jeoás. Porque esse não era apenas um pequeno erro, né? A gente às vezes olha assim e fala assim, nossa, mas Eliseu é severo, é um homem severo. Por quê? Porque ele não falou assim, ó, Jeoás, você tem que continuar, vai soltando flecha aí para o chão, e não para. Ele não falou isso. E não falou, ó, faz 6 vezes. Acaba aí o que tem na aljava, 7 vezes, sei lá. Não era questão ali do número, 6 ou 7, nada disso. Mas era para acabar com tudo que tinha de estoque na aljava, né? E a gente olha e às vezes pensa que Eliseu então era severo. Não, não é isso. E o rei começou com uma promessa que Deus tinha de um futuro próximo que vai ficar incompleta, que não vai ser uma vitória completa, que vai ser uma vitória parcial apenas, mas Deus tinha uma vitória completa para Israel, e por causa dessa atitude a vitória não vai ser completa, né? E depois, então acabou recebendo muito menos, como diz ali. Por isso o tema para nós hoje é profético, né, nesse culto, vá até o fim, atire todas as flechas, Jeoás desistiu de ferir a terra. Talvez na cabeça, né, na mente dele, ele pensou assim, mas que negócio esquisito, não dá para entender essas coisas, isso é bobagem, isso é besteira. Eu acho que Eliseu agora já está meio gagá, talvez, né? Ele tinha um apreço por ele, era um homem, né, extraordinário no testemunho.
né? E também naquilo que Deus fez através da vida dele, na vida toda, né? Na vida de Eliseu. E Jeoás, mas ele pensa, mas o que é isso? Eu não acredito, eu acho que é bobagem, talvez isso seja besteira, não sei. Pode ser isso que ele pensou e ele parou, fez pela metade. Ah, será que eu vou fazer só porque o profeta falou? Mas para Eliseu, né, estava muito claro isso. Ficou muito claro. O fato do rei ter parado de atirar as flechas estava ligado na determinação do rei, né, de receber tudo que Deus tinha para ele. Se ele estava determinado a isso ou não. Se ele estava cumprindo, iria cumprir com a ordem, com a voz de Deus, através da vida do profeta. E ele desistiu. E a vitória foi perdida, né? Não veio por completo, foi pela metade. Quantas vezes na nossa vida também é do mesmo jeito? Quantas flechas Deus dá e a gente tem na nossa aljava, e Deus tem um sonho para nós, tem um futuro lindo, brilhante, grandioso, né, para a glória dele, mas ele tem coisas maiores, é o que diz a palavra, e a gente atira uma flecha, atira 2 flechas, ou no máximo 3 flechas, e por diversas situações, nós acabamos duvidando, ou sem determinação, sem garra, sem perspectiva, sem vontade, né, a gente acaba não indo até o fim, não fazendo o que devemos fazer. Quantas coisas a gente começa e nós não terminamos, né? E eu me pergunto o seguinte, então, quantas vitórias são perdidas antes mesmo da batalha começar? A batalha não tinha começado ainda contra os sírios, mas iria acontecer. E o profeta já sabia disso, claro, Deus revela ali para ele e vai falar das vitórias que ele queria, né? Você vai vencer, tá, mas aí ele vai atirando da outra maneira e atira só 3 vezes. Só 3 vezes você vai vencer as batalhas ali. Não vai ser suficiente, não vai ser completa, né? Quantas vitórias são perdidas antes mesmo da batalha começar? Quantas coisas Deus deixa de completar em mim, na minha vida, né? Porque nós não vamos até o fim e não atiramos todas as flechas, poderia ser bem diferente. O que há em nós para nos fazer parar antes de chegarmos até onde Deus quer que nós vamos? Até onde Ele colocou, que o limite que Ele quer. E quantas pessoas não chegam lá? O que faz com que nós não nos... na verdade, nós nos contentamos, então, né, com tão pouco? O que faz a gente se contentar com tão pouco? Se Deus tem mais para nós, e às vezes a gente fica com migalhas, né, com pouca coisa. Quem sabe você só faz o mínimo às vezes exigido daquilo que passou para você, né? E o mínimo, a gente não vai além. No tempo de escola, né? Já faz tempo na minha época, né? De estudos. Não na faculdade, antes. Na faculdade deu trabalho também para a gente estudar. Mas antes foi pior ainda, né? No ensino médio, por exemplo, né? Teve uma época da minha vida, peguei uma fase assim que a gente fazia o mínimo somente para conseguir as notas mínimas para poder passar de ano, né? Falar assim, né? O mínimo exigido. E quanta coisa eu deixei, talvez você também, né? Nós deixamos de ter como bagagem, conhecimento e outras coisas boas lá para frente, para o futuro, que depois faz falta no vestibular, faz falta lá para a faculdade, e tantas coisas primordiais ali, né? Necessárias, e a gente perdeu. E vai fazer falta depois, né? Mas porque a gente só fez o mínimo exigido. E a gente foi só ali
na média, vamos dizer assim, né? Tendo uma vida mediana, medíocre, e não é isso. Eu estou dando exemplo aqui para ficar talvez mais fácil a questão desse entendimento da escola, né? Mas para aquilo que Deus quer para a gente, Ele tem mais, muito mais. Quem você é? Você é desse que vai até o fim? Você é desse que faz o melhor? Você é desse que dá o teu tudo? Você é desse que vai até a aljava ficar vazia? Lança todas, atira todas? Ou você é uma pessoa que desiste de todas as coisas? Ou para no meio do caminho? E tem gente que desiste de tudo e desiste até dela própria, né? E aí, eu penso a respeito de uma palavra dessa, eu penso assim, quando eu estiver chegando, eu imagino, né? A gente não sabe o fim da nossa vida. Mas quem sabe, a gente pensa assim, eu vou viver um pouco mais, eu vou chegar na terceira idade, eu não sei, Deus sabe, se for para ser. Mas a gente faz planos para isso, né? Para a terceira idade, um dia eu vou aposentar, um dia eu vou parar de trabalhar, daí eu vou ser aquele que gosta de pescar, diz que vai pescar, o outro vai fazer outra coisa, né? Tem tantos planos aí, mas quem sabe a gente chegar nessa fase e daí você tem que parar para pensar, né? Quanto tempo de vida, mesmo na expectativa então brasileira, né? Quanto que é a média de expectativa de vida, né? Se você parar para pensar, tem muitas pessoas, eu sou uma delas, que já vivi mais do que eu vou viver. Provavelmente. Provavelmente. Né? Já passei da metade já, eu creio. Talvez, não sei, Deus sabe. E outros já passaram também. E você está numa contagem regressiva. Mas aí quando você está já mais avançado de idade, você fala assim, bom, eu acho que está chegando perto. E lá você numa idade que agora a gente já não tem mais aquele ânimo, talvez, ou aquele vigor, né, físico, né, vamos dizer assim, porque na mente a gente pode continuar, e Deus fala que vai fazer, e vai dar visões, e vai dar sonhos, lá em Isaías fala aos idosos também, né, eles vão ser usados por Deus também, com certeza. Né? Enquanto nós estamos aqui, nós somos instrumentos do Senhor. Mas chegando perto do fim, a gente pensar assim, como foi a minha vida? Eu dei tudo o que eu podia? Eu fiz tudo o que eu podia? Eu dei tudo o que eu podia naquilo que Deus queria que eu fizesse? Ou a gente falar, poxa, eu só atirei poucas flechas e faltou um monte, e ainda a aljava ficou cheia. Por medo de algumas coisas, e eu não completei, eu não conquistei por completo tudo que Deus queria para a minha vida, poderia ter sido muito além, muito mais. Não atirou todas as flechas. Muitas ordens que Deus nos dá, nós paramos. A palavra para mim e para você, vai até o fim, não para. Deus quer que você acredite, quer que você, no desafio que Ele lança, lance todas as flechas. Faça isso. Você às vezes está com a aljava cheia e não está usando ela. Para que foram feitas as flechas? Fala para mim. Se a flecha ficar na aljava, não serve para nada. Qual que é o objetivo de uma flecha? Alcançar um alvo. Ser atirada. Pega o arco e atira, não é? Esse é o objetivo de uma flecha. Diferentemente naquela época, né, onde o pessoal lutava então com flecha, mas lutava também com espada. E a espada está aqui na mão, não está? Está o tempo inteiro na mão. E aí, ela está ali. Ela não vai ser arremessada. O objetivo dela é o quê? Você vai defender, você vai atacar, você vai, né, usar ela ali, nesses momentos. Mas a flecha, ela não pode ficar parada. Ela tem um objetivo. E ela só vai cumprir o seu objetivo se atirarmos com essa flecha. Que tipo de pessoa nós somos? A que atira todas as flechas ou não? A flecha não é para ficar na minha mão. A espada sim, mas a flecha não. A flecha ela tem que ir para o alvo.
Nós não podemos morrer com as nossas aljavas cheias. Não é esse o propósito de Deus. Palavra de Deus para nós nessa noite. Vá até o fim, atire todas as flechas. Eu lembro que eu vi ainda tem, né? Tem gente que fala de agora, mas não é de agora. Faz uns 4, 5 anos, eu não tenho certeza. Um vídeo, uma reportagem. E às vezes acontece essas coisas, a gente vê os ataques de tubarão, né? Em várias partes do mundo, né? Aqui no Brasil é muito comum, no Recife, né? Em Recife, Pernambuco, né? Os ataques lá. Mas a África, na África do Sul, no continente africano, mas na África do Sul, onde também tem grandes campeonatos de surf, com ondas grandes, nós vemos, eu gosto de documentário, né, a respeito de animais, né, e a África tem os grandes animais aí, né, no mundo, né, tudo tem lá, né, e no mar também. E o tubarão branco, né, que é o mais terrível, perigoso, infesta aquelas águas lá, né. Tem outras partes, eu acho que na Austrália, mas muito na África do Sul. E aí, né, já vimos relatos de ataque a surfistas, né, pessoas profissionais, né, no surf. E uma vez aconteceu, né, numa imagem, né, que eles estavam fazendo, né, um campeonato lá na África do Sul, de um homem chamado Mike Fanning. Ele é um australiano e ele foi campeão mundial 3 vezes, 2007, 2009, 2013, e eu acho que foi em 2015 ou 2016, agora não sei corretamente, esse outro campeonato na África do Sul. E eles estavam lá filmando, né, muita gente e tal, e ele estava indo já para logo se preparar para achar a onda para ele vir, né, a melhor onda ali, né. E aparece assim na imagem assim, uma barbatana enorme, pertinho dele. E algo cinza, por ali bem perto dele. Um grande tubarão branco, né? É a espécie tubarão branco, né? Aí bateu nele, bateu na prancha dele. Ele se assustou naquela hora e ele, né, tava com a perna para baixo, já tentou subir mais na prancha. O tubarão veio, deu uma mordida, cortou a corda que vai do pé dele até a prancha, né? E ali já veio o socorro, ele saiu nadando, ele deixou a prancha, saiu nadando em outra direção, e daí o pessoal, né, dessa equipe aí, eles vêm de jet ski, né, resgatando, né? E já vieram rápido e pegaram ele e foram, né? Já mais pro raso. Tubarões ali, em lugares rasos, né? Não, onde o surfista vai é um pouquinho mais fundo. Mas ele escapou, milagrosamente, não teve um arranhão. O tubarão pegou só a prancha dele, a corda, mas se tivesse pegou ele não ia escapar. Um grande tubarão. Foi filmado isso. Tem na internet, né? Tá lá. E assim, esse homem tinha dado uma pesquisa, né, uma entrevista, e ele falou assim, o surf, que é a vida dele lá, né, que ele faz de melhor, e gosta e ama, me fez passar pelos momentos mais difíceis da minha vida. De modo que virar as costas para o surf não seria o certo. Porque perguntaram para ele, você não tem medo? Ele falou, eu morro de medo. Mas você vai parar agora? Você já é tricampeão mundial e agora... Ele falou, não vou virar as costas, vou continuar. Eu vou continuar surfando, aqui mesmo, onde tem os tubarões brancos. Eu vou em frente, né? Da mesma forma, daí o Espírito Santo fala comigo, né? E com você. Da mesma forma, Jesus te assegurou passar pelos momentos mais difíceis da sua vida. No entanto, às vezes, pessoas desistem dele. Para mim, esse homem estava dizendo o seguinte, esse surfista estava dizendo assim, eu não guardo flechas na minha aljava, eu vou lançar todas elas, eu não vou parar aqui, tem mais flecha para eu lançar, né? Trazendo para a nossa
a realidade, para a palavra de hoje, que é a palavra profética que a gente está falando. Eu vou até o fim, não acabou ainda. Eu vou até o fim e vou lançar todas as flechas. Dizem que são várias maneiras, a gente não sabe como que a gente vai morrer, né? Pode ser de diversas formas, mas as pessoas falam, né? Terrível, né? Morte por afogamento, ou sermos devorados vivos, talvez, por um grande tubarão branco, né? Ou quem sabe uma outra fera, né? E há muitas formas de se afogar. E há muitos modos de ser comido vivo. Não é só lá, como o surfista, né? Vai se afogar lá e vai ser comido vivo. São dois riscos que quem está lá está correndo, não é? Mas tem muitas formas de se afogar e muitas formas de ser comido vivo. E nós podemos passar a ter tanto medo da morte a ponto de nunca vivermos. Tem gente que tem tanto medo de morrer que nunca vive, né? Nós passamos a ter tanto medo do fracasso a ponto de nunca se arriscar. Nós passamos às vezes a ter tanto medo da dor a ponto de nunca descobrir que a gente é forte em Jesus, no Senhor, né? E Ele nos faz forte, né? Ele fala quando somos fracos e reconhecemos, então Ele nos faz fortes. E às vezes nós passamos também a ter tanto medo de compartilhar o Senhor Jesus, que você nunca descobriu e nunca descobre que Deus quer e pode usar você. Amém? O desejo desse homem lá, do Mike, né, o surfista, de surfar, era maior que o medo de tubarão. Era maior. Vá até o fim. Lance todas as flechas. Atire todas elas. Diga dentro de você mesmo aí, né? Eu vou até o fim. Deus não quer que a gente pare. Ele tem algo maior. Ele tinha algo maior ali para a nação de Israel naquela época, para o rei Jeoás, mas perdeu. Era algo próximo, um futuro próximo, mas ele não acreditou. É a mesma coisa, num outro exemplo, né? Acidente de carro, né? Quantas pessoas já sofreram acidentes de carro? Uns de leve, outros se machucaram mais, né? Outros ficaram internados, quebraram muita coisa, quase morreram, né? Quantos casos a gente ouve falar? Mas eu lembro, quando eu estava logo no início da faculdade, né, metodista, lá de São Bernardo do Campo, na FATEL, Faculdade de Teologia, e quando eu estava lá uns dias, eu acho que, não sei se foi, acho que foi no primeiro semestre já, porque foi quando eu conheci os colegas, né, os que estavam comigo, estudando, e aí um deles, que era daqui de Curitiba, que se formou junto comigo, ele já era para ele ter ido fazer a faculdade antes ainda, há uns. Quando ele foi, já era para ele estar formado. Eu sei que então já era para ele ter ido uns 5 anos antes. 5, 6 anos antes, sei lá. Mais ou menos isso. Ele até tinha já se inscrito, passado em todos os testes da igreja, recomendado pela igreja e tudo mais, a igreja local dele, pelo pastor, por tudo que tem que fazer ali os trâmites, né? E ele foi com outro colega. E eles iam daqui de Curitiba para São Bernardo do Campo de ônibus. E na primeira viagem, eles tiveram um grave acidente. O amigo dele, que ia estudar também teologia, morreu na hora. Várias pessoas morreram naquele acidente, né? Teve pessoas que foram decapitadas. E aí tiveram que procurar a cabeça na hora lá do acidente, coisa feia. Ele se machucou um tanto, né? Mas nada tão sério. Quebrou, cortou. E esse homem ficou com muito medo de viajar de ônibus de novo. Ou até de qualquer carro, mas principalmente de ônibus. E ele parou e falou, no momento ele estava daquela condição, mas depois ele se recuperou e ele poderia retomar e, né, começar os estudos, e ele parou. Passou mais 4 ou 5 anos para ele voltar a começar, né, a retomar aquilo
e vencer aquele medo e andar de ônibus de novo. Viajar de ônibus, né? São coisas que nós temos que vencer. Mas não era para parar. Não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer de novo. E Deus sabe de todas as coisas. Deus tem um plano. Mas Ele não quer que a gente pare, que o medo nos paralise. Né? Esses dias nós ministramos sobre medo e fé. Né? Você pode olhar lá, né? Volta lá, veja. Né? Não podemos ser paralisados. Deus quer que a gente avance. Vá até o fim e atire todas as flechas. Você não pode permitir que o medo impeça você de ser quem Deus planejou que você fosse. As flechas na aljava, né? Lá, nesse texto, elas poderiam, se fossem todas atiradas, chegar no objetivo, né, daquilo que realmente Deus quer, mas também daquilo que Jeoás precisava fazer e não fez. Para a gente encerrar, hoje é noite de ceia, e nós vamos participar da mesa do Senhor. Tudo isso nos leva a refletirmos em algumas coisas. Deus está falando com a gente e nos desafia. Agora eu quero que você pense aí. Eu vou pensar para mim. Uma conversa com Deus, né? Quando a gente chegar, né? Vamos dizer que Deus fosse falar com a gente agora, ou fosse uma espécie de prestação de contas. Ou quem sabe então depois, né? Quando a gente morrer e a gente vai ter o grande dia, né? Do juízo também. A conversa com Deus, você, eu, né? A conversa de Deus com Jackson e você aí, né? A conversa sua com ele. E ele chegasse e falasse assim: por que você se contentou com tão pouco, fulano? Eu tinha tantas flechas na tua aljava que eu te dei ali, e por que você não atirou? Você podia ter, conquistado tantas coisas, e tantas vitórias que eu tinha para você, e você não chegou lá. Né? Precisamos pensar nisso. Outra questão. Você não vê na Bíblia, você não olha na Bíblia o Senhor ficando zangado com quem tem muita fé. Quem tem fé e faz umas loucuras, né? É loucura para o homem, é loucura para o mundo. E eu vou atirar essas flechas aqui para quê? O homem de Deus, o profeta de Deus, está louco, a palavra de Deus não é isso, eu não acredito, e no chão, e não sei que jeito. Mas você nunca vê Deus zangado com quem tem muita fé e quem exercita a sua fé. Pelo contrário, esses conquistaram, esses, né, foram além e o sobrenatural se tornou real na vida deles. São heróis da fé. Deus está fazendo e continua, né, levantando seus heróis. Não está lá só em Hebreus 11. Isso é uma sequência até hoje. Tantas pessoas. E Deus querendo que a gente atire todas as flechas. Não podemos desistir. Deus está procurando quem não para, quem não desiste, quem obedece a Ele, quem vai em frente, quem não paralisa pelo medo, né? Como a história aqui do surfista, por exemplo, né? Que não deixou de surfar porque foi atacado por um tubarão, tem medo do tubarão, mas entra de novo na água, vai lá. Deus não quer pessoas que se acomodem. Deus quer pessoas que se arrisquem, que tentem, que vão além e sonhem e deixem ser levados pelos sonhos de Deus também. Qual é a ordem de Deus para mim e para você? Vá e faça discípulos por todas as nações. Vá, ele fala, faça discípulos. Essa é a ordem. E a gente se acomoda. E é isso que a gente precisa fazer. E Deus fala, se eu tinha tanto para você, você vai ser realizado, você vai ser realizada se você atirar as flechas. Ah, não dá, não vou, não posso. E a gente coloca um monte de empecilho. E por que nós nos contentamos com tão pouco? Né? Nós falamos ou testemunhamos de Jesus para alguém
e aquela pessoa lá não deu bola. Você chamou para um discipulado, ela não foi. Você chamou para vir para a igreja, ela não foi, e você já fala, não, chega, não vou mais falar também. Você desistiu. Não é assim. Não é dessa forma. Podemos receber 1 milhão de não, mas nós não vamos desistir, porque Deus tem o sim para nós. E nós vamos atirar as flechas. E quanto mais a gente semear, quanto mais a gente jogar semente, quando você vai plantar, não é assim? Né? A pessoa lá pega, joga 100 sementes. Quantas vão vingar? Não sei. Tem uma porcentagem lá. Mas se eu jogar 1000 sementes, vai vingar muito mais. Se eu jogar 10.000, vai ser muito mais, e eu não posso parar. E eu tenho que atirar a flecha. E eu tenho que atirar a flecha. E é isso que Deus espera de mim e de você. Vá até o fim, atire todas as flechas. O que você tem feito? Você está guardando as flechas? Não, eu vou guardar essas aqui, quem sabe eu preciso para outra coisa. Não, o objetivo dela é que atire e acerte o alvo. Irmão, amado e amada do Senhor, a promessa de Deus não parou e nunca vai parar. Não parou nesse momento que nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia. Não parou. Ei, a palavra de Deus para você. Deus tem muito mais na sua vida. Tem muita coisa para fazer em você e através de você. Atire todas as flechas. Vá até o fim. Amém? Eu quero orar com você. E nós vamos participar da mesa do Senhor. E que nesse desafio você possa mesmo viver não amedrontado. Tem muitas coisas que chegam na nossa vida e causam medo. O medo vai chegar. Mas nós não podemos parar. E nós temos que vencer esse medo. E nós temos que continuar para cumprir o propósito que Deus tem para nós. E Deus, com certeza, como essa palavra, Ele tinha uma vitória espetacular para Jeoás, para Israel. Mas porque ele duvidou, porque ele parou, por algumas questões, ele teve uma vitória incompleta. Deus não fez tudo aquilo que ele tinha para fazer ali e planejado. Tudo aquilo que ele já tinha liberado, podemos dizer assim, nas regiões celestiais, no céu, no sobrenatural, para se concretizar no povo de Israel naquele momento. Porque deixaram o medo, Jeoás ali, a dúvida, falar mais alto. Deus tem mais para mim e para você. Vá em frente. Vai até o fim. Atire todas as flechas. Quando Deus perguntar para a gente, que Deus nos livre disso, e quando chegar o grande dia, Ele não vai precisar falar assim, olha, eu tinha muitas flechas na tua aljava e você não usou. Mas, muito bem, você atirou todas. Servo bom e fiel. Você tentou, você fez tudo. E você chegou onde eu queria. Amém? Vamos orar? Amado Senhor, colocamos nossa vida nas tuas mãos. E à luz dessa palavra profética, a palavra do Senhor diz, vá até o fim, atire todas as flechas. O Senhor deseja, Pai, ó Deus, e tem para nós palavra, ó Deus, de esperança, de vida. O Senhor tem muito mais para cada um. E as tuas promessas não pararam em momento algum. Não parou. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia. Mas elas vão se cumprir se nós, na nossa ação, no nosso passo de fé, avançarmos. Tomarmos mesmo um posicionamento, Pai. E em nome de Jesus, eu sei que eu estou falando com muitas pessoas nessa noite, que talvez, ó Pai, não tenha tirado as flechas que o Senhor colocou na aljava. Ou talvez uma ou duas ou três, mas não tudo aquilo que é o potencial que o Senhor tem para cada um. E o Senhor tem mais, e o Senhor tem mais, e o Senhor tem coisas maravilhosas. E o Senhor do céu, ó Pai, ó Deus, do sobrenatural, das regiões celestiais,
determina coisas para os teus filhos e filhas, e muitas vezes elas não chegam porque nós somos nós que não acreditamos. Em momentos, ó Pai, fazemos apenas o mínimo exigido. E em nome de Jesus, nos livre de ser assim. Em nome de Jesus, ó Pai, que a partir de hoje, cada um possa mesmo, ó Pai, diante da palavra de Deus, ó Pai, viver, andar, ó Pai, prosseguir, acreditar e saber que isso tudo vai se cumprir. E que no Senhor nós vamos ver, ó Pai, o milagre. Nós vamos ver, ó Pai, sim, as vitórias que o Senhor tem para nós, como o Senhor tinha ali, ó Pai, através do profeta Eliseu, falando, usando ele como boca de Deus na vida de Jeoás, e ali tinha algo maravilhoso, ó Pai, que nós possamos mesmo soltar, atirar, Pai, ó Deus, as flechas, e esse é realmente o sentido delas, e que o Senhor coloca nas nossas mãos, ó Pai, para acertar o alvo, e continuar firme nessa caminhada. Renova teu povo, Pai. Que nessa hora, ó Pai, o Senhor venha vivificar cada coração. Seja na vida, na família, em cada lar. E que nós, como igreja, possamos, sim, eu creio nisso, viver coisas maiores. Porque o Senhor disse isso, maiores, para a tua glória. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas no reino, para o teu reino, através da nossa vida, querendo fazer na nossa vida e usar a cada um também. Então, em nós e através de nós. Assim, nós cremos. Seja assim, Pai, na vida de cada um, que haja uma transformação na vida daqueles que estão guardando as flechas, Pai. E que possam, com uma atitude diferente ainda, poder lançá-las. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos passar o nosso momento de ceia. O Ministério de Louvor vai estar à frente. Nós vamos consagrar os elementos. E à luz dessa palavra, desse alimento para nós espiritual, que você possa, com o coração alegre, celebrar a Jesus Cristo, celebrar a vida. Ele é a vida. Celebrar a vitória que nós temos nele. Ele conquistou para mim e para você. Jesus está vivo e reina eternamente para todos sempre, e ele está aí na sua vida, na sua casa. Vamos celebrar Jesus, vamos celebrar a vida, vamos celebrar a vitória em Cristo. Amém? Nós vamos orar. Vamos ter um momento de oração pessoal. Eu convido você que está aí, no aconchego da sua casa, você que está nos assistindo, outros que vão nos assistir, a pedir perdão ao Senhor, pelas tuas falhas. Nós falamos especificamente de não atirar as flechas, mas também pelos nossos erros, porque nós somos falhos. A palavra de Deus fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A verdade não está nele. E, embora nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, novas criaturas, novo homem, nova mulher, ainda assim, nós não somos perfeitos. Olhamos para Jesus e queremos, ao exemplo dele, obedecer e ser. Mas nessa caminhada, nós precisamos da misericórdia dele, da graça dele. E humildemente Jesus nos chama a reconhecermos nossos erros e pedirmos perdão. E ele fala assim, lá em 1 João, no capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas saibam que se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante vocês e o Pai. Se confessarmos os nossos pecados, a palavra diz, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a iniquidade. E é assim então que nós fazemos. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Feche teus olhos, tem essa palavra de oração, e assim nós vamos consagrar os elementos também, e vamos participar da mesa, você aí na sua casa, com o pão, com o suco, que nós vamos estar orando agora, tá? Deus amado, mais uma vez, colocamos nossa vida nas tuas mãos.
reconhecendo, Pai, as nossas falhas. Pecamos muitas vezes por pensamento, por fala, contra nossos irmãos, ó Pai, os nosso próximo, contra o Senhor. De diversas formas nós erramos, quando deixamos também de fazer a sua vontade, como já falamos, de atirar todas as flechas. Deus nos perdoa, Pai. E nós queremos que a renovação que o Senhor tem para nós, que vem de Ti, do Teu Espírito, possa mesmo, Pai, transformar e fazer algo novo dentro de nós. Se precisar moldar tudo, nós damos liberdade ao Senhor. Faz, Senhor, a Tua vontade em nós, para que nós possamos refletir o Senhor na nossa vida, Pai. Nos purifica em nome de Jesus. E nós tomamos posse desse perdão no sangue de Cristo. E aqui, Pai, obedientes à instituição do Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os nossos irmãos que estão nos seus lares, nós realizamos aqui o memorial que Ele mesmo instituiu que fizéssemos. Lembramos da Sua bendita paixão e morte, de todas as coisas e os benefícios com que o Senhor nos agracia, da Tua poderosa ressurreição e ascensão. E humildemente nós te suplicamos que o Senhor venha consagrar os dons do pão e do suco que vamos comer e beber nessa memória e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus fala que Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele pegou o pão e, após ter dado graças, levantou e deu graças, Ele parte o pão e Ele diz assim: este é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim. E semelhantemente, Ele também pega o cálice e levanta aos céus, dá graças ao Senhor e diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. A mesa está posta e é o Senhor Jesus vivo e ressurreto que nos chama a cear. E nós nos achegamos com fé. Para quem é a mesa, pastor? Para todo pecador arrependido e que entregou a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é para quem é perfeito, ninguém é. Por isso nós precisamos dele. E ele nos chama a ceiar. E a Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. E nós já fazemos isso. É a nossa vida. Então, se você está em plena comunhão com Deus, com a igreja do Senhor, você é chamado a participar da mesa. Vamos fazer isso com alegria, celebrando a vitória em Cristo. Amém? Nós aqui vamos fazer também. Quem aqui está conosco, né? Pessoal do louvor, mesa de som, os nossos irmãos que nos ajudam, vão participar, e você aí na sua casa, né? Vamos fazer isso para a glória dele. Amém? Sim.
Glória a Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração? Obrigado, Pai. Toda a glória nós damos a Ti. Obrigado por esse momento que nós sabemos que algo sobrenatural está acontecendo nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias nessa hora. Porque o Senhor traz vida, traz força, renova nessa hora. Seja assim mesmo, Pai, na vida de cada um, ó Pai. Ó Pai, nós cremos em milagres, nós cremos no Teu cuidado. Que o Senhor guarde a vida de cada um, livre da doença, livre de todo mal. Traga a provisão e a vitória, os projetos, os sonhos, Teus planos que são bons, maravilhosos, grandiosos, para a glória do Teu nome e do Teu reino, possam mesmo, Pai, ó Deus, fazer parte da nossa vida. Usa as nossas vidas, nós assim nos colocamos ao Teu dispor, nós te agradecemos no nome de Jesus, amém. Nós vamos estar encerrando nosso culto e você vai receber a bênção apostólica aí. A gente estava avisando esses dias, né, sobre uma promoção da feijoada, né, para o próximo sábado. Não vamos ter ela, porque houve o decreto aí recentemente, nessa semana, de 14 dias, né, pelo menos, podendo ser até prorrogado do governo estadual, de um tempo de quarentena, né? Então vários outros comércios fecharam e não só, agora fica só os essenciais mesmo. Então nós iríamos fazer com todo cuidado essa promoção, mas no momento não podemos e vamos deixar mais para frente, tá bom? Que você venha buscar, que você venha participar, que você venha se envolver, que você queira estar, mesmo nós nessa condição, né? Nós podemos estar mais perto e mais em contato, em comunhão também, nos nossos trabalhos, no nosso discipulado. Temos aí, o povo da igreja já foi convidado, você pode participar. Amanhã nós temos o nosso discipulado, começamos então às 20 horas, né? Pelo Zoom, é tudo online, né? Agora, mas está aí o convite para você estar junto com a gente. Se você quiser, você tem que dizer que quer, tá bom? Aí a gente te adiciona lá. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho, e o poder e os consolos do Espírito Santo sejam com você hoje e para todos sempre. Amém. Semana grandiosa, cheia de bênçãos na sua vida, em nome de Jesus.